Voltamos com o Alerj Debate, que está falando sobre o protetor solar, que vai ter alíquota zerada aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, ficou até uma questão interessante no último bloco sobre o tempo de proteção que esse produto oferece. Deve variar de marca para marca, mas em geral, quanto tempo a pessoa está protegida depois de passar o protetor solar? Via de regra, se existir uma sudorese intensa, alguma atividade ou imersão em água, 30 minutos. Mas se a gente falar em termos do cotidiano, sem uma sudorese aumentada, de 2 a 3 horas, dependendo do produto. Basicamente, a orientação do dia a dia é o indivíduo aplicar antes de sair para o trabalho, depois reaplicar antes de sair para o almoço, que é a hora que as pessoas esquecem, a hora que o sol está mais forte, e dependendo da hora que saia do trabalho, aplicar mais uma vez. Isso costuma ser eficaz. E a gente tem uma gama de produtos variados, inclusive agora tem produtos em spray. O que é mais recomendado? É aquele creme, aquela loção que a gente passa na pele, o spray, ou tanto faz, todos têm o mesmo efeito? Não, é diferente. Genericamente, o creme é a forma mais eficaz de proteção. Indivíduos que têm, por exemplo, acne ou pele excessivamente oleosa devem utilizar um veículo como um gel ou um gel creme. E o spray ele é reservado para o corpo de homens, que tem muito pelo e aí fica difícil de espalhar o creme. Outro dia, Renato, eu li uma matéria no jornal sobre a radiação solar, muito interessante, né? Porque ela dizia o seguinte, que o idoso, né, por causa da questão óssea, né, transformar, né, em cálcio, né, o sol, ele tinha que se expor ao sol, mas não o sol lá de 9 horas da manhã, não, mas o sol tipo de 11h30, meio-dia. Pelo menos durante 10, 15 minutos. Né? E as pessoas, o idoso em geral, quando vai, já vai com o protetor solar. E esse sol não faz efeito. Então, como é que resolvia isso? Né? Quer dizer, do ponto de vista da educação em relação à saúde. Né? Então, a equação que estava dando lá na matéria jornalística, né, era a pessoa se expor esses 15 minutos sem o protetor e logo depois, né, passar o protetor, para ter os dois benefícios, contra o câncer de pele e benefício de você realmente transformar o sol em protetor aí para degeneração óssea. E esse é um assunto muito... palpitante. Palpitante e interessante, porque como eu sou muito observador, eu verifico, eu tenho um cão. Pela natureza dele, ele em um determinado momento, ele instintivamente, ele vai para o sol, ele se rola para um lado, se rola para o outro, fica de barriga para cima. Isso dura aí uns 15, 20 minutos, não muito mais que isso, e depois sai do sol. Você vê como o próprio instinto... Quando o sol começa a ficar mais quente, ele já sai do sol. E com o próprio instinto, o instinto dele sai que o sol é importante, leva ele lá e ao mesmo tempo... E o deputado me permita trazer alguns resultados de estudos que foram feitos no mundo sobre isso. Porque às vezes há um debate, fotoproteção versus síntese de vitamina D. E é um debate falso. Um estudo que foi feito em Harvard, então nós estamos falando de Boston, mostrou que 15 minutos semanais do sol de Boston era suficiente para a pessoa obter a sua síntese de vitamina D suficiente. Se nós fazemos 15 minutos semanais. Se nós fizermos essa projeção para uma cidade como o Rio de Janeiro, isso dá menos de 1 minuto semanal. Quer dizer, a proteção inadvertida, ela é suficiente a isso. Além disso, existem controvérsias se o indivíduo, após os 40 anos de idade, mantém a sua capacidade de sintetizar vitamina D na pele. Então, a vitamina D, a exposição ao sol, ela é importantíssima, especialmente na infância. Mas o idoso ele tem que tomar um suplemento e fazer atividade física. Eu acho que a abordagem é interessante porque essa abordagem, por exemplo, a matéria jornalística não deu. Mas isso vem de pouco. Sob hipótese alguma. Né? Mas o animal em si, isso é só para fazer o contraditório, o animal em si,
ele não se limita a fazer isso em função da idade. Ele faz isso em qualquer idade. Porque o meu cão, por exemplo, é um cão idoso e corre lá para o sol, né? Mas, evidentemente, se há pesquisa, etc., etc., há que se respeitar as pesquisas. Agora, de qualquer forma, o que eu verifico claramente é que essa consciência da exposição constante ao sol, ao contrário do que você está dizendo, para a gente viver em orla, todo mundo acha que pode conviver tranquilamente com o sol, que o sol bota a tez morena, você fica mais jovial, mais bonito, etc., etc. Mas isso é de um malefício imenso, inclusive para quem cuida da estética também, não só do câncer de pele, porque o sol na pele da pessoa que vai tendo mais idade vai trazendo uma pilha de mancha, né? Que pode ser cancerígena ou não, mas vai trazendo uma pilha de mancha. O que faz com que a pessoa depois gaste, quando tem recursos, muito recurso para estar fazendo um monte de creme e outros tratamentos para poder tirar essas manchas por causa da exposição solar. Pois é, tem essa pergunta. Existe algum grupo que seja mais sensível a essa exposição solar, como crianças, idosos? Isso é fundamental, Renato. A gente tem que dividir, tem que estratificar. Então, o indivíduo que tem uma pele negra, uma pele mulata, ele obviamente ele já é mais fotoprotegido. O mulato brasileiro médio, a gente diz que ele já tem um protetor solar 15 constante, equivale a isso. O indivíduo efetivamente negro, africano, ele já tem um filtro solar natural 30 aplicado em sua pele, que a natureza deu esse benefício. Então, essas medidas de proteção, elas são mais voltadas para a população de pele mais clara. E nós não podemos esquecer das populações extremamente vulneráveis ao câncer da pele e a outras doenças causadas ou agravadas pelo sol. A gente vê os indivíduos albinos, a gente vê os indivíduos ruivos, os portadores de lúpus eritematoso, que é uma doença que não é rara e é fatal. E para essa população toda, nós precisamos atender a fotoproteção. Eu acredito que essa medida do Rio de Janeiro em relação ao protetor solar seja pioneira no Brasil. Me corrijam se eu estou errado. Eu pelo menos não achei nenhuma medida. Eu creio que seja, e eu acho que o Rio de Janeiro deve continuar mantendo o seu pioneirismo na fotoproteção. Então, esse passo foi fundamental e a gente deve agora avançar para uma política de sombras. O deputado citou a arborização da cidade, eu quero complementar com a questão das proteções dos ônibus, das paradas de ônibus, que muitas vezes esses abrigos inexistem, e nós temos que continuar avançando nesse sentido. A divulgação do índice de ultravioleta, eu sei que o tempo está estourando, Renato, mas o índice ultravioleta acima de 3 já obriga a população a se fotoproteger. Nós atingimos 14 vários dias nesse verão. Então, esse índice tem que começar a ser divulgado rotineiramente pela imprensa e as pessoas começarem a entender como deve se proteger para cada nível. A gente tem um número que é até alarmante, né? 31,5% dos cânceres que vão surgir agora nos próximos anos serão câncer de pele. E a gente citou a arborização, que é muito importante e que está diminuindo aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro, que vem beneficiar não só um abrigo ao sol, mas também diversos outros assuntos que a gente já abordou aqui no Alerj Debate, absorver água de chuvas, enfim. É uma medida importante, deputado, para a gente encerrar? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho até um projeto de lei sobre essa questão dos espaços verdes, né? Porque eu sou um defensor, né, de quanto mais as áreas urbanas tiverem espaços verdes, quer dizer, árvores e trechos de grama ou mesmo de solo nu, isto é importante para a drenagem, para você não impermeabilizar o solo. E as árvores são importantes nessa proteção solar e amenizar a temperatura ambiente. Então, o que o doutor colocou aqui foi muito claro. O protetor é uma das vias de proteção, né? Mas se ele estiver associado à arborização e associado aos abrigos,
passa a ser um elemento importante. Houve aqui uma época, pelo menos nos grandes centros, que se faziam muitos edifícios com marquises, mas que estão diminuindo, porque as marquises começaram a dar acidente. Haviam edifícios que, se você fazia alamedas por baixo, ainda tem alguns, que também é fator de proteção. Exatamente esses conceitos, na própria cidade, é que tem que ser conceitos que retornem, né? Para você ter mais sombreamento e mais proteção. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. E o Alerj Debate fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente, fale conosco, @tvalerj.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.